Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na aula anterior, nós iniciamos uma abordagem sobre a corporeidade, o gênero e a sexualidade como formas de ser. Nesta aula, nós vamos voltar na questão do sexo, gênero e sexualidade e estabelecer uma relação entre o biológico e o cultural. Olha, um dos desdobramentos da corporeidade, que a gente fala corpo, é a sexualidade. Todo corpo humano é sexuado. Em uma visão mecanicista do corpo, a gente pode afirmar que o sexo é algo puramente biológico e definido por características com as quais nascemos, excluindo alguns tipos de distúrbio genético. Existem o sexo feminino e o sexo masculino. Isto nos leva a concluir que existem mulheres, aquelas que são do sexo feminino, e homens, aqueles que são do sexo masculino. Com base nisso também, a gente é levado a crer que há coisas que se relacionam exclusivamente às mulheres e compõem o universo feminino, e outras que são exclusivamente dos homens e compõem o universo masculino. Mas será que as coisas são tão simples assim, ainda mais no mundo de hoje? Como a gente pode compreender que existem homens e mulheres que gostam de se vestir de acordo com os padrões estabelecidos para o sexo oposto? Por exemplo, o homem que gosta de vestir de mulher, a mulher que gosta de vestir de homem. Para entender um pouco essa complexidade, a gente precisa recorrer a uma visão não mecanicista do corpo. A forma como a gente se veste deve ser considerada uma dimensão simbólica, que diz respeito ao modo como a gente representa e vive nossa corporeidade, e como que a gente se coloca além do biológico. A gente já viu anteriormente que essa dimensão simbólica é o universo da cultura. Se o corpo não é apenas matéria, ou seja, se ele existe em uma determinada cultura, a gente tem assuntos ligados à sexualidade que estão relacionados à dinâmica da vida humana e não são apenas traços físicos e biológicos. Dizendo de uma outra maneira, o sexo é biológico, mas as maneiras de vivê-lo são culturais. Por isso, se modificam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de uma época para outra. A sexualidade e o gênero precisam ser discutidos de forma mais ampla. Isso tem dado muita polêmica nos dias de hoje. Existe uma obra do filósofo Michel Foucault, que é da História da Sexualidade e a Vontade de Saber, de 1976, na qual ele vai investigar como as sociedades vão entender a sexualidade ao longo do tempo. E ele vai notar um paradoxo. Ele vai falar que, nos séculos XVI, nas sociedades ocidentais, embora se acreditasse que a sexualidade era reprimida, ela era valorizada como um segredo por excelência. Em decorrência disso, na mesma medida em que era reprimida, falava-se muito sobre sexo. Procurando estabelecer a verdade sobre o sexo, as sociedades encontraram basicamente dois caminhos. Por um lado, eles criaram uma espécie de arte erótica, como uma forma de prescrever as melhores e mais corretas maneiras de viver o sexo. Isso se verificou principalmente nas sociedades orientais. O exemplo mais conhecido, muito famoso, é o Kama Sutra. Por outro lado, as sociedades ocidentais elas tentaram produzir um conhecimento científico sobre o sexo, como uma forma lícita de procurar sua verdade. Essas vertentes elas vão dar origem a duas linhas de estudo sobre o sexo no Ocidente. De um lado, surge um saber científico legítimo, sobre o qual se deve falar livremente e até ensinar nas escolas, uma forma de educação sexual admitida como necessária. E de outro, vai ganhar força uma visão moralista do sexo, que reprime certas práticas e legitima outras, criando-se uma série de hábitos sociais relacionados à sexualidade. Mas, como a vivência da sexualidade envolve uma conjunção dos fatores biológico e cultural, nela também vai interferir um tema de grande interesse para o século XXI, os papéis atribuídos aos homens e às mulheres na sociedade, ou, como costuma ser denominada, a questão do gênero. Uma coisa é o sexo de cada pessoa visto sob o ponto de vista biológico. Alguns indivíduos nascem com o corpo dotado de órgãos sexuais masculinos, outros de órgãos sexuais femininos. Mas será que é suficiente isso para a gente afirmar que uma pessoa é homem ou que é mulher? Os gêneros masculino e feminino são puramente biológicos? Na realidade, a questão do gênero também está profundamente ligada à vivência das pessoas em determinada época e lugar. Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, ela dedicou estudos da condição da mulher na sociedade, na obra dela chamada Segundo Sexo, publicada em 1949. Ela vai afirmar que ninguém nasce mulher, torna-se mulher.
conforme se vive. Ou seja, não existe algo como uma natureza feminina, porque o ser mulher não é uma essência, seja biológica, cultural, que se realiza, mas uma construção que cada mulher faz da sua vida. A gente sabe o relacionamento que ela teve com Sartre, né? A questão do existencialismo também, ao qual ela aderiu. Então isso tem tudo a ver mesmo com esse construir-se, né? Com esse fazer-se mulher. Então, inclusive, os escritos dela influenciaram várias pessoas, várias mulheres no mundo inteiro, né? As mulheres começaram a se tornar cada vez mais autônomas, buscando condições que antes eram restritas somente a homens. Para Beauvoir, assim como a gente fala em uma condição humana, de modo geral, a gente pode falar de uma condição feminina de forma particular. Ela argumenta que a cultura e o pensamento foram sempre dominados pelos homens, de modo que a mulher foi considerada o outro, ou seja, o que não era homem, e ela sempre era relegada no segundo plano. A gente sabe, né, como que a mulher era desvalorizada antes, né, como é que ela sempre colocava como ser inferior, né, e como a mulher não tinha liberdade. Por isso que ela vai falar de segundo sexo, né, ou seja, ela está em segundo plano. Então, desvendar e compreender essa condição é assim uma tática para as mulheres poderem lutar contra ela, construindo outras realidades para o feminino. A afirmação de Beauvoir sobre o tornar-se mulher vai ter um grande impacto nos movimentos feministas, como eu disse, no século XX. Mas a gente pode dizer que a sua validade é mais ampla, uma vez que essa formulação também é aplicável ao homem. Ninguém nasce homem, mas se torna homem. Isso significa que a classificação homem ou mulher, a toda a carga que essas definições contêm, são reflexos da época e da sociedade em que se dão. São construções culturais humanas e não são dados imutáveis da natureza. Então a gente tem aqui uma questão cultural que sobrepõe a questão biológica. A construção do gênero, ela é biológica, cultural e histórica, assim como a construção do que somos em outras esferas da vida. O ser humano, ele não precisa simplesmente ser classificado em homem, mulher, masculino e feminino. As duas perspectivas são parte de uma única realidade, ou humano. A diversidade sexual, ela vem se colocando com muita força cada vez maior nos dias atuais, ainda que a gente tenha uma sociedade moralista que vem combatendo, a gente tem, além disso, uma ampliação da reflexão a respeito da distinção de gênero. No campo da filosofia, a gente teve alguns filósofos, né, Deleuze, Guattari, que alertam que há muitas camadas nas formas como vivemos a sexualidade. Se ela costuma ser reduzida a dois gêneros, é em razão de um aparelho social repressor que procura conter os jogos do desejo. Mas cada pessoa embaralha em si mesmo masculino e feminino, o heterossexual e o homossexual, de modo que uma definição de gênero e orientação sexual é sempre algo transitório e que se faz em determinado contexto. Não algo que determine de fato como vivemos nosso corpo, mas como experimentamos o desejo, como construímos aquilo que somos. Então, esse jogo de construções de si mesmo é um jogo de identidades. A cada momento, a gente é chamado a assumir uma identidade, um papel social e agir de acordo com ele. A vivência desses papéis, vamos ouvindo coisas como homem que é homem não chora, menina não pode se sentar desse jeito, né? Então, assim por diante, coisas que homens fazem, que homens podem fazer. É culturalmente em nossas relações sociais que as identidades de gênero vão sendo construídas. E é também pela produção cultural que elas vão mudando de acordo com os valores socialmente dominantes. Voltando ao exemplo da roupa, até o início do século XX, a calça não era aceita no Ocidente como vestimenta apropriada para as mulheres. Uma mulher não podia usar calça de jeito nenhum. Alguns países, como a França, chegaram até ter leis proibindo que mulheres usassem calça. Mas, como era uma questão cultural, o modo de se vestir das mulheres foi mudando com o tempo. E a busca pela praticidade, pelo conforto, né, fez com que, em muitos lugares, elas passassem a usar mais calças do que saias e vestidos. Então, a gente vê hoje as mulheres elas têm uma liberdade de escolha na questão da vestimenta e assim por diante. Então, por aí a gente vê como que essa questão de gênero é muito complexa, que já foi abordada na filosofia contemporânea e que está sendo polemizada nos dias atuais. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa questão de gênero, se ela deve ser trabalhada ou não nas escolas, se você acha que essa questão de gênero é apenas um modismo da modernidade. O que você acha disso? Existe uma diferença entre o biológico e o cultural? A cultura ela tem que ser adstrita ao biológico. O que você acha? E vamos ampliar a discussão.